hoje eu tentei um contato, vou aproveitar e vou avisando já. Hoje eu tentei um contato com alguém do CREA. Por quê? Porque existem umas perguntas que eu pedi para fazer que valeria a pena. Eu quis fazer duas coisas que não estavam previstas. Uma é colocar alguém da área de saúde do trabalho, para que se alguém fizesse uma avaliação do que é e do que vai ser se for entrar em vigor de fato. Mas esse alguém não pôde fazer, já que foi de supetão, não pôde fazer imediatamente, o que prejudicou como é que diz? Prejudicou a produção desse negócio. E aí eu tive uma outra ideia, pegar alguém do Conselho de Engenharia para responder algumas perguntas. E foram 4 perguntas que a gente fez para ele, para se preparar, né? E ele deve entrar no 3º ou no 4º bloco para mostrar a resposta para umas perguntas que não são bem técnicas, né? São da área técnica. Eu estou vendo aqui as câmeras e depois eu habilito para ver as criaturas. A gente está no 3º e último dia e algumas informações sobre o 3º e último dia. Nós nos conectamos ao sistema de forma anônima e a identificação é em cima de uma própria identificação, onde você dá seu número e se apresenta. Mas apenas para informar, nós tivemos 4.500 acessos para 20 e poucas pessoas. Então, houve um movimento bastante significativo no sistema. Então, a gente volta àquela história de 180, 90, 45, 20, 23, 25, e o sistema está mostrando que no amarelo e no cor de abóbora existe uma intensidade grande em produção. E existe uma intensidade maior ainda de ver. Então, tem muita gente vendo a produção que existe, ou vendo e produzindo. Então, é só um registro que o sistema que está por trás dessas informações, ele rastreia. Eu mandei para vocês um documento onde mostra tudo que todo mundo fez, todo mundo botou, todo mundo comentou. Ou seja, dizer que você não participou não é fato. Nosso assunto hoje, que é o 3º e último dia da divisão de blocos, já falamos do primeiro, do objetivo, de condições de risco, medidas de controle, criaturas inteligentes, instalações boas, e depois passamos para outros itens de treinamento e formação. Agora a gente aborda os itens que a ANR deveria mais se preocupar. Segurança e instalação elétricas desenergizadas. O que é para essa norma? Segurança. Como fazer? Como se comportar? Como agir? Como recomendar? É claro que isso tem que estar no treinamento das criaturas espertas e isso tem que ser incorporado nas instalações boas. Então, o 10.12 fala em segurança em locais desenergizados. E o 10.13 fala em segurança em instalações energizadas, como era antes. Mas o título entrou agora um tal de trabalho em proximidade. Então, a gente deixou para o último bloco, né? Para o último dia, essas observações aqui e algumas coisas que vão ser apresentadas aí também, que está ligado à segurança em instalações desenergizadas, mas que podem explodir. É engraçado, a instalação está desenergizada, eu não vou levar choque, mas não se move só de choque. Dentro do serviço elétrico, não se move só de choque, ou não se acidenta só de choque. E nas instalações elétricas energizadas, na versão atual, trabalho em proximidade, não rodam, às vezes, diversos comentários e ideias, mas agora está bem claro. É instalação elétrica energizada e trabalha onde está tudo bem
porém próximo a instalações problemáticas. E documentações é um item maneiro que ajuda bastante o controle de segurança do trabalho, ajuda bastante o empregador, ajuda bastante o trabalhador, e o treinamento deveria chamar atenção nesses dois aspectos. Para quem é habilitado e trabalha, que está ligadinho ao patrão, e para quem é habilitado e trabalha e está ligadinho ao empregado. Não vamos falar sobre isso aqui, porque isso aqui começou o trabalho. Eu queria falar sobre um detalhe disso aqui, mas eu acho que não vai dar tempo, que seria o plano de gestão das ações corretivas. Eu separei 4 coisas, dentre esse monte de coisas que vocês estão tendo acesso, mas também não são a palavra definitiva da verdade, mas eu separei 4 coisas que não estão necessariamente com diferenças na redação, mas que poderiam ser chamadas para que nós lembrássemos que, embora esse item não tenha diferença na redação, a redação dos outros podem fazer diferença nesse item. Os documentos técnicos, é o 10.14.5, futuro. Os documentos técnicos previstos nos prontuários devem ser elaborados por profissionais legalmente habilitados. Deve-se entender que existem diversas habilitações de segurança do trabalho, de engenharia elétrica e também da medicina do trabalho. Então, documentos técnicos do prontuário são definidos dentro do corpo e agora tem até uma série de novos documentos que são nominados. Planta baixa, tem alguns documentos que foram colocados lá e ensaios de dispositivos de proteção, como estão nominados, como estão no texto em destaque, porque tem os outros também. Seria conveniente que você reavaliasse o 10.14.5 da futura norma, porque você talvez tenha que repensar o seu prontuário na hora em que você disser quais são os documentos que devem estar lá. Lembrando que está cada vez mais claro a participação de mais de um habilitado, não é só engenheiro eletricista. Tem saúde do trabalho e tem engenharia de segurança. Quais são os documentos previstos no prontuário? Mas vamos lá. O profissional legalmente habilitado é o profissional que está dentro do Conselho de Engenharia. E se você olhar o cenário 2020 contra o cenário 2004, você vai ver que nós temos como é que eu vou explicar? Se você olhar que em 2019, 2018, e os arquitetos saem do CREA, e agora os técnicos de segundo grau saem do CREA e formam um conselho, eles também são, como eram antes, profissionais habilitados. Eles são habilitados pelo conselho dele. E como os arquitetos, na Resolução 51, que a gente brinca e fala que eles podem até construir espaçonaves, apenas uma brincadeira, é porque eles, ao saírem do Conselho de Engenharia e Agronomia, eles tiveram que refazer as suas atribuições ou deixar claro. Os técnicos agora, no conselho deles, por força de legislação, se antes não assinavam laudo, agora parece que assinam laudo. Como não é o mesmo conselho, não há um limite imposto pelo conselho. E aí o Juan, o Márcio vão disputar mercado, digamos assim, com aqueles que também podem assinar laudo, e eles são habilitados pelo conselho. Por outro lado, nós temos que ver que
Na hora que você monta um prontuário, você recolhe documentos e, se antes o Conselho de Engenharia e Agronomia não liberava eles para fazer laudos, agora podem. E, se você olhar o Código de Processo Civil de 2015, que entra em vigor em 2016, Código de Processo Civil, conjunto de regras que orienta os departamentos jurídicos e departamento judiciário e a vida do cidadão. Pode ser perito do juízo profissional, isso antes de 2015, profissional habilitado em conselho de classe de nível superior. Pós 2016, poderão ser peritos do juízo profissionais habilitados em conselho de classe. Ponto. Você percebe que a palavra de nível superior não joga fora o conselho que o habilitou, mas abriu em 2015 espaço para que, não desmerecendo, claro, que os profissionais de nível médio possam ajudar o setor poder judiciário. E ano passado, ano retrasado, não sei que ano que foi, os técnicos fazem um conselho de classe dele e fica duplamente habilitado pelo conselho e agora reconhecido pelo Código de Processo Civil. Se eu tivesse que fazer um prontuário, eu ia escolher profissionais que tivessem competência e experiência para fazer os documentos que estão falando aí. E aí você olha para os outros escritos da proposta nova, vê novos documentos que são nominados, onde entravam apenas no outros, e se eu fosse montar um prontuário hoje, que eu já montei vários, eu nunca deixei de fazer isso. Mas hoje fica mais tranquilo contratar profissionais experientes, habilitados, que tenham condição de fazer os documentos. Entre gastar uma grana com o engenheiro e gastar uma grana com o técnico de nível médio, eu acho que o custo é reduzido, o trabalho tem o valor adequado, porque para certos documentos você não precisa de um engenheiro PhD da NASA. E o trabalho de um técnico experiente fica plenamente a contento na montagem do prontuário. Agora, existem, é claro, documentos que só o PhD da NASA consegue fazer. Aí eu acho que a formação e a experiência do técnico de segundo grau talvez não consiga alcançar. Mas aí, para isso, você bota um profissional de engenharia para fazer o documento do prontuário. Outro item, anotem as coisas, porque se eu conseguir acabar ainda nesse bloco, a gente consegue discutir, senão só no quarto bloco. O outro item que eu selecionei aí seria a organização deve inspecionar as instalações elétricas. Então, inspeção é uma verificação geral, chama-se diagnóstico, anamnese. É um nome bonito para isso no campo da medicina, já que o tema agora é só medicina. Inspecionar significa fazer um relatório de inspeção. Até aí já existia, os participantes, com raras exceções desse grupo, já sabem o que é um relatório técnico de inspeção. Só que eu chamo a atenção que tem que manter ele atualizado. Isso aí torna um período, já falamos do período, ele tem que ser mantido atualizado periodicamente com recomendações. Não ações. A palavra laudo que apareceu, que eu criei uma confusão, eu criei um motivo de confusão de um item. Eu não sei por que especificamente aquele item, mas tudo bem, é de um item. E a nova redação, que foi colocada em consulta pública, não escreveu
A organização deve realizar instalações de inspeção, instalação elétrica, emitindo um laudo de conformidade. Não falou isso. Cabe a nós, depois desse workshop, manter uma prontidão verificando o dia que ela for promulgada no Diário Oficial, se o 10.14.6 continua com a mesma redação. Se não continuar, não sei por que motivo não continuaria, nós vamos ter que pegar aquela confusão que eu criei com um documento, levar essa confusão para a organização. Recomendação é uma coisa, cronograma de adequação é outra. Então, quando você faz a inspeção, você encontra não conformidades. Não conformidades contra uma norma, contra um padrão. E a nova NR10, a proposta não é igual à anterior. Então, a sua inspeção vai ser diferente. E as suas recomendações serão adaptadas para isso também. O que não deve mudar é o cronograma de adequações, que é a instrumentalização das coisas que devem ser consertadas no momento adequado do tempo. Era sobre isso que eu queria falar, mas eu acho que não vai dar nesse workshop. É um tema legal. Discriminando quando aplicável a documentação constante no prontuário. Então, da mesma maneira que a gente está falando em prontuário, urgente, habilitada, fazer procedimentos de trabalho não é para qualquer um. O engenheiro tem um monte de disciplinas na escola, mas produzir procedimentos, da linguagem à técnica de produção de procedimentos, produzir cronogramas e planos de ação, não é assim para qualquer um, precisa ter uma experiência nisso. Então, a equipe multidisciplinar, que já deveria existir, eu estou chamando a atenção desses dois itens que não tiveram a redação alterada ou não terão a redação alterada, mas que sofrem com as outras alterações que já foram comentadas e que devem estar naquele material que a gente disponibilizou, que vai virar um livro ainda nesse domingo. Esse era o ponto 1 de 4. O ponto 2 de 4 é que no 10.13, aí eu saí do 10.14. No 10.13, 10.14 é documento, né? No 10.13, é nos serviços em eletricidade, nos quais o trabalhador entra em contato com... Olha, eu não consigo lembrar, eu queria até que vocês pensassem nisso. Eu não lembro da norma em vigor dizer que o trabalhador entra em contato com o condutor energizado. Eu acho que não está isso escrito. Devem ser tomadas as medidas de proteção. Eu acho que é até meio óbvio, né? Aí a avaliação, que foi colocada em azul, é em contato com o condutor energizado, deixa explícita a questão de zona de risco. Porque até então ninguém falava que você botava a mão na coisa ligada, energizada. Aqui já tem um item. Trabalho com o elemento energizado, que é a zona de risco, trabalho com equipamento energizado. Mas não é assim, o equipamento está energizado e eu estou trabalhando aqui. Aí é quando o cara bota a mão. Nesta versão em vigor, que está em vigor, não está clara essa condição de botar a mão no condutor energizado. E é claro, quando se trabalha com linha viva, na rede aérea, você não bota a mão no condutor energizado. Você está dentro de um cesto e bota as capinhas. Capinhas. As capinhas são barreiras, né, de proteção. Você ainda está com EPI, o cesto é isolado. Então, é para a gente pensar que esse item aí traz uma responsabilidade significativamente maior. 10.3.11. O 10.3.10 e o 10.3.11.
A organização deve possuir fonte própria de... A organização que possuir fonte própria de energia deve implementar medidas que impeçam energização. Então, só um comentário rápido, né? Já havia preocupação do bloqueio de religadores da rede aérea. Só redes aéreas radiais é que tem religador. E tem muita rede aérea. Rede subterrânea, se for um NET, não tem religador. Mas o fato é, será que possui fonte própria? Fonte própria é um gerador. Mas eu acho que esse item está entrando aí com mais destaque, uma nova redação, por causa dessa história de fotovoltaica, que a fotovoltaica é uma fonte, é uma usina, é um gerador de energia. Não a diesel, mas pela condição do efeito fotovoltaico. O gerador, você desliga e ele para, né? Tem um amigo meu que diz que você não tem como desligar uma usina fotovoltaica. Eu nunca parei para pensar nisso, mas o gerador você desliga e não gera mais nada. Mas a fotovoltaica ela não para de gerar enquanto você não apagar o sol. Eu entendi mais ou menos isso que ele disse, mas esse item leva você a se preocupar muito com o que você vai definir no treinamento, o que você vai definir nos procedimentos de trabalho e o que você vai colocar no seu prontuário, que vai ficar escrito. E, é claro, se você montou um prontuário, se você deu um treinamento, tudo isso é rastreável pela RT que você usou. Claro, se você não fez RT, não tem problema, não é rastreável, mas não vale. Ou seja, finge que me paga, que eu finjo que trabalho. E o último item, que é o quarto do 4, é 10.3.3. 10.13. 10, 10, 13 e 11. O 10.3.3 eu peguei porque ele fala assim, em serviços de eletricidade, inclusive definido não sei aonde, com exposição e tensão superior a 1.000 ou 1.500 VCC, deve ser executado por trabalhadores que, além do treinamento básico, seja treinado também com um currículo complementar mínimo daquele história de CEP, eu acho. Porque o 1.000 volts é um limiar de alta tensão, embora ela fale média tensão, mas o 1.000 volts sai da baixa tensão. E aí você estaria sendo convocado para fazer um treinamento CEP. Aí eu pergunto, mas é superior a 1.000. Quando eu trabalho com gerador diesel, que gera 227, ele gera 227. Aí com uma sobretensão, 227, 220, 380. Quando tem uma sobretensão, ele pode subir lá para 300. Será por quê? Que está a baixa tensão. Agora, me contaram que quando você mexe com essa usina solar, essa fonte de energia que não pode ser interrompida, os níveis de tensão dos strings podem chegar a 1.000, 1.200 volts CC. Mas isso é tensão de operação. E qual é a tensão que passa disso? E como é que faz a regulagem disso? E essa norma tem um viés bastante grande para... Até alguém perguntou, foi o Leandro que comentou, acho, que aborda uma nova norma de forma explícita, que é a norma de instalações elétricas fotovoltaicas. E deixou alguns com ciúme que não citou uma norma específica de atmosfera explosiva. Mas, de qualquer maneira, ficou bem clara, assim, fotovoltaica no contexto. Esses itens, então, que eu separei, dentre todos que estão marcados em azul, no 10.13, no 10.14 e no 10.12, 10.12, 10.12? 10.12 é para que você veja que, embora o texto não tenha mudado, o seu cumprimento e a sua observação pode estar sendo alterada pelos outros textos que foram mudados.
o prontuário não será exatamente como era antes, o habilitado não é exatamente aquele que era antes, o laudo, agora, não só um pode fazer, aliás, nem tinha laudo, agora tem. Então, esses 4 itens aí têm o objetivo de despertar você no que eu considerei mais significativo. Não teve alteração, mas sofre com as outras alterações no entendimento. Então, Márcio, quanto tempo tem? 4 minutos. Quanto minutos? 4? Ok. Então, a gente faz o seguinte. Levantando a mão ou chamando a atenção aí, quem quer fazer algum comentário de 1 minuto. E deixamos o resto para o bloco final. Normande, fala, rapidinho. Não, assim, esse assunto é meio que tocar na ferida, né? Essa parte do prontuário. Assim, eu sinto que a nossa classe tá meio desprestigiada, porque assim, é um tal de engenheiro de produção, o eletricista faz o serviço que é do engenheiro, o arquiteto faz o serviço do engenheiro. Isso aí é um caminho mão em contramão, tudo bem. É bom por um lado, mas é muito ruim por outro. Porque você, ao mesmo tempo que você pode contratar um bom engenheiro, você pode contratar um bom técnico, 100%. Agora, também você pode contratar um mau engenheiro e um mau técnico. Então, eu acho que... Se você tem 2 profissionais que são capazes de fazer a mesma coisa... Não, 100%. Mas não é qualquer coisa. Saindo do Normande e passando para o Estelito, na área técnica. Tira do mudo o microfone, Estelito. Saiu. Pois é, essa questão da atribuição legal é uma coisa que ainda está realmente questionável, porque os técnicos estavam no CREA, né, assim como os arquitetos. Eles formaram seus conselhos, só que eles se auto-atribuíram atividades que antes, quando estavam dentro do CREA, não lhes cabia. E não sofreram nenhum tipo de incremento na sua formação técnica. Então, não há como você, um profissional que nunca teve aquela atribuição, agora que fez o conselho, se autoproclamou capaz. A gente não pode cair nessa e a gente está realmente exigindo que o CONFEA tome uma posição, porque vai ter eleição agora em junho. E você tem razão, não é uma coisa muito técnica, mas alguém tem mais alguma coisa para falar? Não descartando que são pontos convenientes. Vamos deixar para o próximo bloco, 4º bloco. Natan, fala. 1 minuto voado, que acho que acabou o tempo. Olha só, eu acho o seguinte, uma das coisas que você vem sempre falando nesse workshop é a respeito da responsabilidade intrínseca e atribuída agora atribuída ao profissional. Então, isso daí é um aspecto que, de uma certa maneira, tira a responsabilidade da empresa, passa a atividade daquele problema para a pessoa, e se essa pessoa fizer caca e amanhã tiver um acidente, vai ser essa pessoa que vai para a cadeia. Entendeu? Se ela ainda existir, se você conseguir rastreá-la. O problema é que o dano não é da empresa. O dano é das criaturas que faleceram por conta desse tipo de contratação. Não desmerecendo que há técnicos com competência para fazer muita coisa. Mas eu repito, tem coisas da NASA que só o pessoal da NASA